Cumprimento os amados com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de adolescentes. Hoje estamos iniciando o nosso segundo trimestre de 2022. E durante esse trimestre estaremos estudando e aprendendo sobre as parábolas de Jesus. O título da nossa lição desse trimestre está escrito o seguinte na capa: as parábolas de Jesus são vivas. Então, durante o trimestre, estaremos aprendendo a respeito do mestre, o qual ensinava por meio de parábolas, uma história sobre a oração, o semeador e a semente, uma história sobre graça e responsabilidade, o reino de Deus e as sementes, a obediência verdadeira, achados e perdidos no reino. Você está preparado? Lição de número 9, uma parábola sobre Israel. 10ª lição, o amor na prática. 11ª, você está firme? 12ª, uma história sobre dinheiro. E a última lição, o amor do pai por seus filhos. Então estaremos durante esses 3 meses estudando acerca desses assuntos. A lição de hoje tem o seguinte título: Jesus, o mestre que ensina por parábolas. Nossa leitura bíblica está em Mateus capítulo 13, do versículo 10 ao versículo de número 17. A nossa mensagem de hoje está em Mateus 13, verso 10, que diz: Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Nosso objetivo da lição de hoje, primeiro, definir a parábola, a palavra parábola, entender como as parábolas devem ser interpretadas e refletir sobre as respostas que as parábolas exigem de cada um de nós. Tá bom? Então, vamos aprender hoje a respeito desse assunto maravilhoso que desde o Antigo Testamento a gente já encontra nas Sagradas Escrituras. Peço que os amados possam permanecer até o final, já que o assunto, quanto mais vamos adentrando aos tópicos, mais ele vai ficando interessante e edificador para a nossa vida. Primeiramente, você gosta de ler ou ouvir histórias? Jesus contava muitas parábolas. O mestre era perito em fazer isso. Ele contava histórias para ensinar ao povo e aos discípulos sobre as Escrituras. Na aula de hoje, teremos a oportunidade de conhecer melhor esse método, essa forma de ensino tão utilizada por Jesus. Além disso, refletiremos sobre algumas dicas de como interpretar as parábolas adequadamente e veremos o tipo de resposta que essas histórias esperam daqueles que as ouvem. Essa seria a nossa introdução, Então entendemos que estudiosos do Novo Testamento afirmam que cerca de 1/3 das palavras de Jesus encontradas nos evangelhos escritos por Mateus, Marcos e Lucas foram transmitidas através de parábolas. Você sabia desse dado interessante? Muito bem. Isso mostra que essa forma de compartilhar verdades foi devidamente pensada e aplicada por Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus, Então é algo extraordinário aprender do Mestre. Por essa razão, na aula de hoje, refletiremos sobre o significado, o propósito e a aplicação das parábolas para nós. Veja um detalhe interessante. É importante que, ao final desta lição, nós tenhamos conseguido refletir sobre o significado de parábola, nós tenhamos conseguido descobrir qual que é o propósito das parábolas e, principalmente, a parte principal desta videoaula, desta lição bíblica, é que, ao final, a gente possa aplicar aquilo que conseguimos extrair das parábolas para as nossas vidas
né, para cada um de nós que somos cristãos neste século. Então, o objetivo da palavra de Deus, além de saber, descobrir, conhecer, investigar e aprender, é colocar em prática. Tá bom? Então, adentramos no primeiro capítulo, falando que as parábolas são histórias com propósitos, né? Alegoria é usado o método alegórico, de colocar uma coisa lado a lado. Vamos ver no decorrer da lição. Bem, o que é uma parábola? Essa expressão vem do grego parabole, que significa, ou parabolê, como muitos leem, né? Que significa colocar as coisas lado a lado, com a finalidade de fazer uma comparação entre elas. Sendo assim, podemos dizer que uma parábola é uma espécie de comparação tirada do cotidiano da vida para esclarecer outra realidade. Eu vou só citar um exemplo. Por exemplo, no caso da parábola do juiz iníquo, Jesus cita essa parábola dizendo que havia um juiz, que havia uma viúva e que essa viúva pedia justiça, que o juiz, por não temer a Deus nem os homens, não fazia justiça. Então, essa mulher persevera mesmo assim. Persevera todos os dias batendo na porta daquele juiz, até que chega o ponto de aquele juiz dizer: olha, eu não temo a Deus, não temo os homens, mas para que essa mulher não me moleste mais, eu irei fazer justiça a ela. No final da história, Jesus deixa claro que a necessidade do cristão ser perseverante na oração, mesmo quando Deus não está respondendo. Às vezes nós falamos: já pedi, já orei, já supliquei, não houve resposta. Essa parábola do juiz iníquo, ela está citada para nós para citar o exemplo de que, por exemplo, a viúva, ela não tinha possibilidade de resposta. A causa dessa viúva era perdida. Por que era perdida? Porque aquele juiz não temia a Deus, nem temia a homem nenhum. Então, o que motivaria esse homem a fazer justiça àquela mulher? Nada. Nada o obrigaria a fazer isso. Mas a persistência, a perseverança daquela mulher findou mexendo o coração daquele homem, e ele findou lhe fazendo justiça. E então Jesus faz a citação, depois que ele cita a parábola, ele disse: não vos fará o vosso Pai Celestial justiça aos seus servos, que a ele clamam de dia e de noite? Agora veja que a possibilidade e a chance de nós sermos atendidos é muito maior do que a chance que aquela viúva tinha diante daquele juiz. Por quê? Porque ele era um juiz iníquo. E Deus é um justo juiz. Aquele juiz não temia Deus, não temia os homens. Quer dizer, ele não tinha sentimento por ninguém. E Deus nos ama de verdade. Ele chega ao ponto de dizer que se uma mãe for capaz de abandonar o seu filho que amamenta, ele, porém, nunca faria isso. Deus nunca faz um negócio desse tipo. Deus nunca abandona. Então, a parábola nos estimula a perseverar numa vida de oração constante, na confiança de que Deus nos ouvirá, porque Ele é justo, porque Ele é amoroso. Então, as parábolas são excepcionalmente maravilhosas para o nosso crescimento espiritual. Bem, vamos seguir. As parábolas já eram utilizadas em abundância no ambiente cultural judaico da antiga aliança. Temos aqui em Juízes 9, 7 e 8 a parábola de Jotão. Temos a história contada pelo profeta Natã a Davi, a fim de confrontar o rei com o seu pecado. Temos também a vinha, e a vinha que as uvas citadas pelo profeta Isaías. São alguns exemplos do uso delas no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento não é diferente. Temos inúmeras parábolas, dentre elas destacaremos apenas aquelas que serão analisadas ao decorrer do trimestre. Por exemplo, nós temos as parábolas que serão analisadas no decorrer do trimestre. A parábola do amigo importuno,
a parábola do semeador, a parábola do empregador mau, a parábola das sementes, dos 2 filhos, da ovelha perdida, das 10 moças, da figueira estéril, do bom samaritano, dos 2 alicerces, do rico insensato e também a parábola do filho pródigo. São todas essas parábolas que a gente vai estar estudando no decorrer desses 3 meses. Olha, fica firme, não desista do estudo da palavra de Deus, porque é muito edificante para a sua vida. Segundo, o propósito das parábolas. Qual que era o propósito? Parábolas não são histórias contadas para entreter ou distrair pessoas. De acordo com Jesus, sua finalidade era, primeiro, esconder a verdade das pessoas satisfeitas consigo mesmas, quer dizer, esconder a verdade daquelas pessoas, digamos, que eram pessoas incrédulas, né? Falando uma linguagem mais clara, pessoas incrédulas. E, ao mesmo tempo, revelar a verdade às pessoas que tinham fome e sede de justiça, que são aquelas pessoas que creem em Jesus, que creem na palavra, conforme podemos ler em Marcos 4, verso 10 ao verso 12, para que os que têm olho não vejam, né? Está dentro desse contexto, para que os que têm ouvidos não ouçam, ou ouçam e não compreendam. Mas, por quê? Por que faria o Senhor isso? Claro, até aí, veja que Deus está mostrando a sua misericórdia, a sua graça. Porque Ele não tem o objetivo de encher o homem de conhecimento, mesmo sabendo que ele não quer saber, que ele não vai corresponder a esse conhecimento. Podemos perceber que Jesus não estava disposto a dar pérolas aos porcos. Ele não queria fazer um desperdício das suas pérolas. Afinal de contas, ele conhecia perfeitamente as pessoas que diariamente vinham ao seu encontro. Sabia quem estava rejeitando deliberadamente a sua mensagem e quem possuía um coração acolhedor para se tornar um discípulo. Sendo assim, as mesmas parábolas que serviam para iluminar a compreensão daquele cujo coração estava aberto às verdades do reino de Deus, funcionava como um juiz divino contra aqueles que recebiam seu ensinamento com incredulidade. Então é muito interessante isso daqui. As mesmas parábolas que serviam para iluminar a compreensão de quem? Daquelas pessoas que estavam abertas para o reino. Eram as mesmas palavras que funcionavam como juízo divino contra aqueles que recebiam seu ensinamento com incredulidade. Quer dizer, que não criam. Por isso zombavam, criticavam e rejeitavam o mestre. Parábolas são histórias que precisam de interpretação. As parábolas são histórias importantes que foram contadas por Jesus, o nosso Salvador. Por isso, elas merecem toda a nossa atenção e dedicação. Assim, a grande pergunta que precisamos responder é: o que devemos ou não fazer ao interpretar uma parábola? Vamos destacar nesta lição alguns pontos, ou melhor, algumas dicas do que devemos ou não devemos fazer. Primeiro, devemos considerar o contexto da parábola. É necessário estudar o contexto histórico da parábola, considerando as questões sociais, religiosas, políticas e geográficas envolvidas na história. Com esse exercício, nos esforçamos para entender a parábola, prestando atenção aos detalhes que Jesus destacou quando contou cada uma para as pessoas da sua época. Temos que evitar excessos e exageros. Não podemos acrescentar, nem podemos diminuir. O que precisamos é buscar o que a parábola fala e ponto final. Nós não precisamos, por exemplo, dar significado a cada linha, a cada palavra, a cada personagem que aparece no texto. Por exemplo,
A parábola do juiz iníquo, que eu já citei. Não há necessidade da gente investigar e tentar descobrir quem é esse juiz, quem é a viúva. Não importa saber quem é o juiz, nem importa saber quem é a viúva da história, da parábola. O que importa é o que a parábola está ensinando. Tá certo? Outra coisa, devemos considerar o que está na parábola, não o que foi omitido dela. Qualquer tentativa de interpretar uma parábola considerando aquilo que não foi dito ou está ausente, corre o risco de estar equivocada. É como pensarmos no sentimento da mãe que foi omitida na parábola do filho pródigo. Quer dizer, é um personagem que está ausente, embora exista, digamos assim, porque todo filho tem mãe, né? Um personagem que está ausente, então não adianta investigar nada a respeito da mãe, nada. Né? É uma coisa que não há necessidade. Ou, por exemplo, no tamanho das lamparinas das moças loucas. Que tamanho era seu lamparino? De que material era feito? Quem fez? Não importa, são coisas, são detalhes que não estão na parábola porque não precisava estar. Não é verdade? Então, os elementos ausentes são dispensáveis para o entendimento da parábola. Quer dizer, não necessitamos deles. Precisamos nos deter naquilo que é essencial, que está realmente no texto. Terceiro, devemos evitar a alegorização excessiva. Alegoria é uma forma de linguagem utilizada para representar um significado de forma figurada. Algumas pessoas, quando leem uma parábola na Bíblia, tentam buscar significados de cada detalhe, finda você desvirtualizando a parábola. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, é comum algumas pessoas tentarem atribuir significados figurados ao azeite, ao vinho ou à estalagem, quando a proposta inicial da parábola era responder à pergunta acerca do próximo. Quer dizer, veja bem, há necessidade da gente alegorizar, trazer um significado, por exemplo, qual o significado da estalagem? Qual o significado do azeite? Qual o significado do vinho? Né? Qual o significado até mesmo do animal sobre o qual aquele homem foi conduzido até a estalagem? Não há necessidade, porque o que a parábola está dizendo é claríssimo. O que a parábola está dizendo? Nós precisamos amar o nosso próximo e estar disposto a servi-lo, a ajudá-lo. A pergunta, quem é nosso próximo? É simples, para você saber quem é o seu próximo. Basta você amanhecer o dia já intercedendo por alguém e no decorrer do dia presta atenção quem necessitou, quem precisou da sua ajuda. Pode ser um amigo, mas pode ser um inimigo seu também. Pode ser uma pessoa que te elogia, que te aplaude, mas pode ser aquele que te critica, pode ser aquele que te espeta, aquele que te xinga, aquele que te tenta desmoralizar, te botar para baixo. Pode ser esse o seu próximo. E você, como alguém que é cheio do amor do reino de Deus, você não vai fazer acepção, mas vai ajudar quem estiver no seu caminho para ser ajudado. Tá bom? Então, é esse o caminho na interpretação das parábolas. Vamos seguir em frente aqui, passando a nossa última parte, concluindo aqui esse tópico. Terceiro, parábolas. Histórias que exigem uma resposta. As parábolas de Jesus convocam homens e mulheres, jovens e adultos, a tomarem uma decisão. Não apenas com a verdade revelada através delas, mas, sobretudo, com a pessoa que as ensinava. Quem? Jesus. Ou seja, nós precisamos tomar uma decisão com a verdade revelada por Jesus. A finalidade do ensino por parábolas era levar as pessoas a assumirem uma vida compromissada com Deus. Essa parte aqui sempre vai ser a essência de todas as parábolas. Nós precisamos assumir um compromisso com Deus.
compromisso santo, compromisso digno. Cada história, né, ou cada parábola desafiava os ouvintes a abandonarem os pecados e a viverem em obediência às Escrituras. Esse era o objetivo, né? Levar as pessoas a se conscientizarem, largar o pecado e obedecer a palavra de Deus. Jesus é o mestre dos mestres e cada um dos seus ensinamentos deve ser valorizado, honrado e seguido. Nós só temos uma opção: seguir os ensinamentos de Jesus e não viver para nós mesmos. Amém, amados? Então, olha, as lições estão riquíssimas. Você que chegou até aqui neste vídeo, eu quero pedir para que você não perca as próximas videoaulas, as próximas lições bíblicas. Se você tem na sua igreja escola dominical de adolescente, olha, não perde. Pelo amor de Deus, não fica fora dessa grande bênção. Se na sua igreja tem, mas você não está estudando ainda, entra lá, você que é adolescente, né? Você que está nessa faixa etária, vai lá, participa. Olha, o conteúdo é riquíssimo e você só tem a ganhar com isso, tá certo? Conclusão: sinta-se hoje desafiado a ouvir e aplicar as palavras de Jesus em sua vida diária. Seja um discípulo dedicado do Senhor em casa, no trato com seus familiares, porque a vida cristã começa de casa. Então, se nós tratarmos mal de casa, de fora, como é que vai ser? Se tratarmos bem os de fora, então vamos ser hipócritas. Porque se não amamos os de casa, como que amamos os de fora? Então, nosso bom comportamento com os de fora significa dizer que eu quero tirar proveito deles, não é verdade? Então, temos que começar de dentro de casa. Se comportar bem, tratar bem o irmão, tratar bem a irmã, tratar bem o pai, tratar bem a mãe, né? Respeitar um ao outro, enfim, ser obediente. E por aí, esse é o caminho de Deus para a sua vida. Na escola, né? Na relação com seus colegas e professores, escola não é lugar de baderna, não é lugar de zoeira, né? Escola é lugar de aprendizado, é lugar da gente viver em sociedade, mas um viver sadio, né? Um viver honesto. Não ir por aqueles que só querem o mal para si e não estão preocupados em querer o mal para os outros, é claro. Então, na escola, seja a sua relação com colegas e professores de alto nível, né? A sua relação de alto nível, tá bom? Não é professor de alto nível, não confunda, pelo amor de Deus. Nas redes sociais, também ali, olha, brilhar a luz do mundo, sal da terra. Se você não tem, glória a Deus, mas se tem, ser prudente, né? E principalmente na igreja, onde tem a nossa família cristã espiritual. Abra o seu coração para aprender mais sobre Jesus Cristo, sobre o reino de Deus. As parábolas de Jesus são vivas e têm muito a nos ensinar. Entenda que cada parábola é uma convocação de Jesus a uma decisão para o arrependimento e para vivermos uma vida de fé, esperança e amor. Amém, querido? Então, muito grato estou por você ter ficado até aqui ouvindo esta lição bíblica e com certeza Jesus vai ficar super feliz contigo ao você colocar em prática o que você vai aprendendo, seja em sala de aula, seja através do canal da Escola Dominical, ouvindo os ensinamentos da Palavra do Senhor. Ouvindo e colocando em prática, com certeza você vai estar honrando o coração do teu Deus, que foi quem nos enviou esses ensinamentos maravilhosos. Deus abençoe, até a próxima videoaula, em nome de Jesus.